Olá, Diandra. Olá, Carol. Só ajeitar aqui. Tudo bem? Como está a família? Eu vou estar explicando então a outra atividadezinha que vai para Carolina, tá? Como que eu pensei, como que eu planejei, mas claro que em casa vocês podem também estar ampliando esse objetivo, estar fazendo de outra forma, de outra maneira que vocês achem que fique melhor e que renda melhor a atividade, tá bom? Então, dentro dessa latinha aqui, a latinha, eu deixei cor-de-rosinha. Pode deixar a Carolina enfeitar, eu deixei lisa, tá? Pode deixar se ela quiser colocar uns adesivos, colocar riscar de canetinha, de canetão, tá? Deixa ela enfeitar a latinha dela. Essa latinha é pra ela, com as atividadezinhas dela, do quarto dela. É a atividade que nós estávamos conversando, trocando uma ideia antes do recesso escolar, Diandra, tá? Como que eu pensei essa atividade? Eu fiz as fichinhas, então, com as palavras dos objetos que tem no quarto da Carol. Eu fiz de quase todos da lista que tu me passou. Pode ser que algum fique de fora, que falte algum objeto, mas tem quase todos os objetos aqui, então, tá? Tem todos escritos nessas fichinhas. As fichinhas são emplastificadas, por isso que elas estão meio dobradinhas dentro da caixa, porque tem umas mais da latinha, umas mais compridinhas, umas mais... Mas elas estão emplastificadas, não tem problema. E com um velcrozinho aqui. Então, tem fichinhas de quase todos os objetos que tem no quarto da Carol, tá? Daquela lista que você me passou. Preto no amarelo, para ficar mais destacado, mais visual. E a gente vai fazer aquela atividade da palavra, tá? Palavra escrita de um objeto para Carolina fazer associações equivalentes que a gente chama. Então, por exemplo, que aqui a cama, essa palavra cama, se refere ao objeto cama, que se refere ao objeto a cama dela, tá? Então, como que você pode iniciar essa atividade? Juntas, e não precisa, as fichinhas também tem as fichinhas com todas as figuras dos objetos, também com o velcro atrás para colocar. Como que eu faria, tá? Então, para ela fazer essas associações equivalentes das palavras, como que eu faria? Primeiro, eu deixaria ela explorar a latinha com as figuras. Toda atividade que você for iniciar, eu gosto assim, toda atividade que eu vou iniciar, deixar a criança, deixar o aluno explorar antes, olhar, e ele fazer as percepções, e a gente fica só observando para ver como que ele vai se engajar melhor, como que ele vai se interessar melhor pela atividade. Então, deixa ela olhar, explorar o que tem dentro da latinha, dá material para ela decorar a latinha, tira tudo para fora, coloca tudo para dentro, de volta, tá? Tem figurinhas. E outra coisa bem importante, tem figurinhas que vão se repetir, tá bom? Então, assim, por exemplo, quando você me botou lá que ela tem o armário, o guarda-roupa, tem gente que chama de armário. Então, eu coloquei armário e guarda-roupa nas palavras. Aí você vai ver qual palavra que você acha melhor usar. Se você vai resolver chamar de armário, se você vai resolver chamar de guarda-roupa, tá? Então, assim, boneca também. E daí tem duas figuras de armário. Tem essa, e deixa eu achar outra figura de armário. Tem da gaveta, da cômoda. Aqui o outro armário. Tem duas figuras de armário, daí você vê qual que funciona melhor com a Carolina. Tem duas figuras de armário, tá? Os canetões. O quadro branco também tem duas figuras, tem assim, mais em forma de vetor. E tem o quadro branco mais real, né? Mais próximo do real. Por exemplo, quando você me passou o mural de fotos, mural com fotos, e quando você, e daí mural de fotos com foto.
Então, vamos nomear foto. Daí, eu peguei uma fotinho da Carolina, lá da tua rede social. Então, foto. A foto é a foto da Carolina. Mas importante, urso. Daí, eu botei urso sozinho. Tem 2 ursos diferentes. Um mais em desenho, assim. O urso sozinho eu coloquei. Mas tem uma figurinha e tem uma palavra com ursos. Se você quer nomear com ursos, mais que um urso. Então, peraí, tá a palavra errada. Com 2 ursos, tá? Mesa também, mesma coisa. Você me disse que ela tem uma mesinha de computador, mas não tem um computador. Então, eu não sei se essa mesa ela usa para as atividades. Então, tem uma mesa aqui com atividades, né, de desenho. Se ela usa para as atividades, pode usar essa figura de mesa. Ou para guardar livros, né? Ou tem a mesa com cadeira também, tá? Então, a figurinha, eu tentei fazer várias possibilidades de figurinha, porque como eu não conheço visualmente o quarto da Carol, mas aí tu pode fazer outras figurinhas também, se tu achar. O interessante é se você quer tirar foto e fazer da foto do objeto, né, que é mais real, é interessante também fazer, né? Boneca, tem a boneca sozinha, brinquedos, tem brinquedos numa caixa e brinquedos fora de uma caixa, não sei como que vocês costumam ali. Travesseiro, então, várias possibilidades, tá bom? Então, por exemplo, você vai deixar a Carolina explorar fichinhas com palavras. Pode ser que a Carolina nos surpreenda e tente colocar as figuras nas palavras, sozinha. Mas observa. Primeiro você observa, tá? Observa como que ela vai fazer, como que ela vai interagir com esse material, com esse objeto, tá? Observa. Fica observando a Carolina interagir com essas fichas, decorar a caixa, né? O que ela vai ter mais interesse. Depois, vocês vão sentar numa mesa, né, numa bancada onde vocês vão fazer uma atividade, e daí você, com a tua orientação, a Carolina vai juntar as palavras com a figura, tá? Então, canetões. Aqui tá escrito canetões. Passa o dedinho. Sempre que você for mostrar uma palavra pra Carol, passa o dedinho. Você já faz isso que a gente já conversou e eu sei que você faz. Passa o dedinho aqui, ó. Tá escrito canetões. Canetões. Aí você pode trabalhar o método fônico também na formação das palavras, som das letras, tá? Então, aonde que tá a figura dos canetões? Isso a Carolina vai achar, porque ela sabe muito bem aonde que estão os canetões e quem são os canetões, ela vai achar. Então, vai colocar aqui. Ela não consegue ler ainda, então você vai ler para ela, mas ela consegue achar a figura dos canetões. E vão colocar todas as palavras com as suas respectivas figuras. Aí também, como tem figurinhas que nem do armário, são 2 armários, então vão estar todas as figurinhas lá em cima da mesa, ou guarda-roupa, aí você vai ver o que você acha melhor colocar, ou armário ou guarda-roupa, mas como vocês chamam aí na casa de vocês, tá? Daí você vai ver qual figurinha que ela se identifica mais. Então, daí a outra você pode tirar e tirar fora, descartar, né? Ou tirar e deixar lá para depois, um outro momento, fazer uma outra atividade com essas palavras e com essas figuras. Mas você pode tirar, tá? Tá tirando essa figurinha e deixar aquela que ela se identificou melhor, que é um armário. Mesma coisa com a figura da mesinha, o que ela se identificar melhor com a figura da mesinha, tá bom? Do quadro branco também, que tem uma em forma de desenho do natural. Então, esse, ó, tem o quadro branco assim e tem o quadro branco, vamos achar aqui a figura, assim. Aí, quando você pedir para ela achar a figura do quadro branco, aí você vai ver qual quadro branco ela faz melhor referência da imagem à palavra, tá bom? Então, primeiro vocês vão fazer assim. Depois, para nomear lá no quarto dela, vocês podem fazer de 2 maneiras diferentes. Como naquele videozinho que eu te mandei, que são as pistas, né?
Daí pega uma luneta, vamos brincar de detetive, vamos descobrir. Mas daí deixa assim, já tá montadinha, né, a palavra com a figura com a palavra, tá? E daí você vai colocando, então você bota, começa pela cama, né? Vamos começar pela cama. Coloca lá a palavra cama em cima da cama. E não dá a palavra cama para ela com a figura. Aí ela vai lá em cima da cama. E lá em cima da cama tem a palavra guarda-roupa, tá? Aí você vai ler para ela. Essa é o guarda-roupa. Onde que tá o guarda-roupa? Aí ela vai lá no guarda-roupa. E lá no guarda-roupa você vai ter outra palavra da mesa. Aí lá na mesa, quando chegar lá na mesa, vai ter outra palavra, o quadro branco. Aí ela vai lá no quadro branco, vai ter a palavra dos ursos, né? Assim, onde ela vai começar com uma palavra, seguindo como se fosse aquele videozinho, seguindo ela vai começar com uma palavra e uma figura na mão, começa com a cama, ou com a mesa, ou com a cadeira, e daí quando ela chega lá, vai ter outra palavra, e daí vocês vão ir procurando as palavras conforme for. Isso é uma forma, tá? Outra forma é você pegar uma fita crepe, pega aquela fita crepe branca, que daí ela não fica grudenta, é fácil de tirar, não fica o grude no objeto e vai ficar firme também para o momento da atividade. Depois vocês podem tirar, ou se você quer deixar lá permanente no quarto para ela visualizar, como vocês acharem melhor. E daí você vai botar atrás e vai mostrar. Carolina, esse é o guarda-roupa, vamos colocar no teu guarda-roupa? Aí você cola lá com a fita crepe branca. Ou aquela que eu já testei nas paredes aqui de casa e daí não sai. Nessas paredes brancas também não sai, mas não pode deixar muito tempo e não pode apertar muito. Então tem que ser bem levezinha, aquelas fitas pardas. A crepe branca ou micropore de farmácia. Também é uma coisa que vai segurar por um tempo, só que depende do micropore, fica grudentinho. Então, a fita crepe ou a fita parda, que é uma fita que dá, que não vai grudar, não vai ficar aquele grude no objeto e que vai dar uma sustentação para deixar a palavra lá, tá? Então, essa é a atividade de nomear as figuras, os objetos do quarto da Carol, para fazer essas associações equivalentes de palavra com figura e objeto, tá bem? Espero que eu tenha sido clara, que às vezes a gente fazendo a atividade com a criança é uma coisa, e explicando assim para alguém fazer, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, mas se não entender, estou à disposição para esclarecer como que é essa atividade. Então, podem fazer dessas formas, vamos tentar fazer essas tentativas, né? Eu acho que vai funcionar, e se funcionar, a gente estende essas tentativas para as outras partes da casa, para aumentar o vocabulário da Carolina, para aumentar a relação dela com a nomeação dos objetos, né? E esse esquema de figura-palavra, tá bom? Então, sabendo que o objeto se escreve, que tem uma forma correta de se escrever, fazer essas associações equivalentes da figura à palavra. Depois a gente pode começar. Se funcionar, se você vê que ela compreendeu, assim, essa associação equivalente figura-palavra, a gente pode fazer com as palavras mais simples, começar com as palavras de 2 sílabas, trabalhando o método fônico. Então, é bom que vocês me deem esse retorno se vai dar certo essa atividade, se vai ser positiva ou não, tá bom? Então, até a próxima atividade.